Olá, bem-vindo de volta para mais um vídeo da série Aprenda Lisp. Neste vídeo você verá que existe um jeito muito mais fácil para criar listas em Lisp que não depende do uso da função cons. Fique comigo até o final para você conseguir descobrir que mágica é essa. Bom, mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao José Luiz, que está acompanhando essa série lá da Espanha. Bom, eu não sei se a pronúncia correta é José Luiz, eu não sei, tá? Me desculpa, José, se eu estiver pronunciando seu nome errado. Mas eu gostaria de agradecer e destacar a participação do José, porque está muito interessante. Ele está acompanhando a série e ele está usando uma implementação de Common Lisp chamada Clisp. E volta e meia ele colocou algumas perguntas lá, com alguns problemas que ele teve, lá nos comentários, né? Com alguns problemas que ele teve em acompanhar a série utilizando o Clisp. Aqui, ele está usando o Clisp 2.49. Por quê? Porque cada implementação acaba pegando o padrão Common Lisp e implementando de um jeitinho diferente, algum jeito especial. Aí vai ter mesmo algumas diferenças entre as diversas implementações da Common Lisp, tá? Por exemplo, aqui, nos exemplos que eu uso nesta série, Aprenda Lisp, eu utilizo ou o SBCL, né, o Steel Bank Common Lisp, ou o CMU-CL, o Carnegie Mellon Common Lisp, Carnegie Mellon University Common Lisp. E o José Luiz está usando o Clisp e está encontrando algumas diferenças. Pessoal, encontrar diferenças entre as implementações de Lisp não é raro, tá? Se a gente utilizar só o que está no padrão da linguagem Common Lisp, o nosso código vai ser bem portável. Mas se a gente utilizar algumas extensões que são específicas para determinadas implementações, aí a gente tem que ter algum cuidado na portabilidade do código. Mas de qualquer forma, eu gostaria de agradecer ao José, porque esses comentários eles enriquecem a nossa discussão. E eu gostaria de convidar, estimular todo mundo que está acompanhando a série para que deixe seus comentários também, postem os problemas que vocês estão tendo, as dúvidas que vocês têm, para que eu possa ir esclarecendo e ajudando todo mundo, ok? Bom, e se você está gostando da série, ajude o Computação Raiz, deixe o seu like nos vídeos, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações para você não perder os vídeos que são postados. Utilize os comentários, deixe o seu comentário, sua crítica, sua dúvida, sua sugestão. Eu vou responder a todos que eu conseguir. Ajude a Computação Raiz também divulgando o nosso canal, divulgando o nosso site. E se você puder apoiar o Computação Raiz, nós temos uma campanha de apoio lá no site apoia-se/Computação Raiz. Bom, vamos voltar então para o conteúdo do nosso vídeo, né? É possível criar listas em Lisp sem utilizar a função cons? Olha só, repara aqui na função criaLista que a gente definiu algumas foi 2 vídeos atrás, né? Foi no vídeo 48. Nessa função criaLista, o que a gente criou? Nós criamos uma função que recebe 2 inputs, input 1 e input 2, e passa esses inputs para as funções cons. Ou seja, eu estou utilizando uma cadeia de função cons para criar uma lista. O segundo input da função criaLista passa para a função cons, que vai utilizar o new, a lista vazia, para colocar o segundo input dentro. Vai criar uma lista com o segundo input. O resultado é esse aqui, o input 2 em uma lista. E este resultado passa para uma outra função cons, que vai receber o primeiro input. Então, no final, eu tinha uma lista com 2 inputs. Funciona? Funciona perfeitamente. Se eu quiser sempre criar uma lista com 2 inputs, eu posso utilizar a minha função criaLista, utilizar 2 argumentos, e eu vou ter uma lista com 2 argumentos. Agora, e se eu quisesse uma lista com 3 elementos? Ou uma lista com 4 elementos? Aí a coisa começa a complicar. Aí agora a gente vai ver como que a gente consegue criar uma lista com diversos elementos.
vamos tentar entender como que eu conseguiria utilizar a minha função criaLista para criar uma lista com 3 elementos, ou com 4 elementos, ou com N elementos, né? Eu poderia tentar criar uma lista com diversos elementos. É possível fazer isso? Olha só, em princípio, a função criaLista, ela só cria listas com 2 elementos. Foi isso que a gente definiu nesta função aqui. Mas você que já assistiu a todos os outros vídeos dessa série, você sabe que é possível usar uma combinação da mesma função. Aí você pode ter a seguinte ideia: bom, se eu quiser criar uma lista com 3 elementos, basta eu utilizar 2 funções criaLista. Você pode pensar que isso aqui, ó, vai resolver o nosso problema. Se eu chamar a função criaLista, por exemplo, passando o número 3, e chamar a função criaLista de novo, olha. criaLista, passando agora o número 2 e o número 1. Então, ó, olha o que eu fiz. Eu chamei 2 vezes a função criaLista. A minha ideia aqui seria a seguinte. Aqui eu iria criar uma lista com os elementos 2 e 1. E depois, se eu passasse tudo isso daqui, ó, a ideia final que eu tinha era ter alguma coisa assim, ó, 3, 2, 1. Mas a gente vai ver que isso não funciona exatamente do jeito que a gente está pensando, não. A mesma coisa, se eu quisesse criar uma lista com 4 elementos, ó, a gente poderia tentar fazer o seguinte, olha. criaLista, passando o número 4. Depois eu chamo a criaLista de novo. Olha. criaLista passando o número 3. Depois eu chamo ela outra vez. criaLista passando 2 e 1. Qual é a ideia que eu teria aqui? Eu gostaria que isso aqui, ó, o resultado final disso aqui, fosse 4, 3, 2 e 1. Mas a gente vai ver que não é exatamente esse resultado que a gente obtém, não. Vamos ver isso aqui no terminal Lisp. Deixa eu abrir um terminal. Muito bem, já estou aqui com o meu terminal Lisp aberto. E olha só, aqui está a definição da função criaLista que a gente fez no exercício 2.18, se não me engano. Foi lá no vídeo, acho que foi no vídeo 48 da série, tá? Como é que essa função criaLista funciona? Ela vai receber, ó, 2 inputs, ela pega o segundo input e joga para dentro de uma lista vazia, e depois ela pega o primeiro input e joga para dentro dessa lista que está o segundo input. Então ela funciona assim, de maneira simples, olha só. Opa, deixa eu definir aqui a função, né? Esqueci de definir ela aqui. Ok, defini. Então eu tenho aqui, ó, criaLista 2, 1. Então está aqui, ó, uma lista com os 2 elementos. Vamos tentar fazer uma lista com 3 elementos. criaLista com o elemento 3. E eu vou passar aqui o criaLista com 2 e 1. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando criar uma lista com 3 elementos. Mas olha o resultado disso aqui. Eu criei uma lista aninhada. Não era exatamente o que eu queria, não é? Se eu tentasse com 4 elementos, olha só, criaLista 4, criaLista 3, vou chamar novamente aqui a criaLista 2, 1. Olha o que eu vou ter aqui, eu vou ter várias listas aninhadas. Não é exatamente isso que a gente quer, não é? Como a função criaLista trabalha colocando o segundo argumento dentro de uma lista vazia, se a gente usar uma combinação dessa função, a gente vai cair sempre vai criar listas aninhadas ao invés de uma flat list, que é o que a gente quer. Olha só, se o funcionamento da cons, da função cons, que é a função que a gente está usando para a função criaLista, olha, se o funcionamento da função cons ainda não está claro para você, assista novamente o vídeo 47 da série, que é o vídeo que explica a função cons, ok? Bom, a gente viu que isto aqui não funciona do jeito que a gente estava pensando, isso aqui também não funciona. Uma outra ideia que a gente poderia ter para resolver o problema da função criaLista, para fazer uma lista de mais de um argumento,
é eu tentar modificar a minha função criaLista e criar a função com mais inputs. Por exemplo, eu podia tentar criar uma função assim, ó, uma função criaLista que recebesse 3 inputs. Então está aqui, ó, input 1, o input 2 e o input 3. De alguma forma, esses 3 inputs iriam entrar dentro da minha função criaLista. Não vou desenhar aqui a parte interna da função, mas o que teria aqui dentro? Teria uma cadeia de cons, uma cadeia de função cons aqui, né? Então aqui estaria a minha criaLista. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de criaLista 3, que tem 3 argumentos. E qual seria o resultado dessa criaLista 3? Seria simplesmente uma lista com input 1, input 2 e o input 3. Eu poderia tentar expandir essa função criaLista. Eu poderia tentar fazer uma função com 4 argumentos. Input 1, input 2, input 3, input 4. Os 4 vão entrar na função criaLista. Porque agora essa função criaLista já não é a criaLista 3, né? Ela tem que ser uma criaLista 4. Ó, novamente, eu só não vou desenhar aqui a parte interna da função, tá? Então aqui eu teria uma saída que eu teria uma lista input 1, input 2, input 3, input 4. Esta função aqui seria, por exemplo, a criaLista 4. Olha só, isso até vai funcionar. Se eu criar diversas funções que recebem vários inputs, eu vou ter uma função que vai criar a lista com o número de inputs prefixado, o número de inputs que eu já tenho. Mas olha só, isso é muito impraticável fazer isso daqui. Por quê? Porque você não sabe de antemão qual é a quantidade de inputs que qualquer pessoa pode querer colocar dentro de uma lista. Eu vou ficar criando criaLista 5, criaLista 6, criaLista 7, 8, 9, 10. Não tem como a gente ficar criando funções diferentes dependendo do número de inputs, do número de argumentos que essa função recebe. Eu precisaria de ter uma função criaLista genérica, uma função que, independentemente do número de argumentos, do número de inputs que eu passar para ela, a função vai conseguir criar uma lista. Isso existe, pessoal, no Lisp? Sim, existe. É a função list. Vamos conhecer um pouco mais sobre a função list agora. A função list, ela recebe qualquer número de inputs e vai retornar uma lista com esses inputs. Simples assim, pessoal. A função list recebe qualquer número de inputs e retorna uma lista com esses inputs. Por exemplo, se eu passar o símbolo casa para a função list, a função vai retornar uma lista com o símbolo casa. Se eu passar um número e um símbolo, por exemplo, passar o número 2 e o símbolo casas, a função list vai retornar uma lista com 2 casas. Eu posso passar 3 argumentos, olha só, eu posso passar aqui, por exemplo, eu quero 10. O que a função list vai retornar? Uma lista com esses 3 argumentos. Eu quero 10. Pessoal, agora só, preste atenção aqui, muito importante. Como a função list funciona? A gente já viu que ela pega os elementos que eu passei como argumentos para ela e ela retorna uma lista com esses argumentos. Agora, como que ela funciona? Pessoal, importantíssimo agora. A função list, ela trabalha sempre criando uma nova console para cada argumento. Olha só, como é que isso funciona? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Essa ali, ó. Este exemplo que eu coloquei por último aqui. Vamos tentar entender como que a função trabalha.
Ela faz o seguinte, ela pega os 3 argumentos, então está aqui os argumentos, ó, eu quero 10. Eu passei os 3 argumentos para a função list. Aí o que a função list vai criar? Ela vai criar 3 concel, uma para cada elemento, para cada argumento. Não saiu os tamanhos diferentes aqui, mas você entendeu, né? Então, ó, o que a função list faz? Em primeiro lugar, vou colocar aqui, ó, aqui em primeiro lugar, ela pega os argumentos, verifica, olha, são 3 argumentos. Maravilha, se são 3 argumentos, em segundo lugar, eu vou criar 3 concels. Depois que eu criei essas 3 concels, a função list preenche os ponteiros da car e da cdr. Da seguinte maneira, ó, ela coloca o ponteiro da car de cada concel apontando para o elemento e o ponteiro da cdr apontando para o próximo elemento da lista. Quando acabarem os elementos, o último cdr aponta para new. Depois que ela fez isso, esse aqui vamos dizer que é o terceiro passo, né? O terceiro passo é a criação dos ponteiros. Depois que ela faz isso, a função list ela tem que retornar. E o que ela retorna, pessoal? A função list retorna um ponteiro para a primeira concel da lista. Este aqui é o quarto passo, é o retorno da função list. O retorno da função é um ponteiro para a primeira concel da lista. Olha só, vamos fazer um outro exemplo aqui para isso ficar bem claro. Ó. Vamos tentar esse exemplo aqui, ó, 2 casas. Então, ó, o que a função list faz? Primeiro, ela verifica os argumentos. Olha, eu recebi 2 argumentos. Opa, eu escrevi eu, não é eu. É 2, né? 2 casas. Pronto, eu recebi estes 2 argumentos aqui e passei para a função list. Aí, em primeiro lugar, a função list verifica. Olha, são 2 argumentos. Então, se são 2 argumentos, eu vou criar 2 concel. Então, ele cria uma aqui e cria uma outra concel aqui. Depois que ele faz isso, ele preenche os ponteiros. O ponteiro da car aponta para o elemento e o ponteiro da cdr aponta para a próxima concel da lista. O ponteiro da car aponta para o elemento, o ponteiro da cdr aponta para o próximo elemento da lista. Como a lista acabou aqui, o ponteiro final aponta para new. E aí o que a função list retorna? A função list retorna um ponteiro para a primeira concel da lista. Este aqui é o retorno da função list. Pessoal, é sempre assim, tá? Se você passar um elemento, a função list vai criar uma concel. Se você passar 2 elementos, ela vai criar 2 concel. Se você passar 10 elementos, ela vai criar 10 concels, vai apontar os ponteiros da car para os elementos e o da cdr para o próximo elemento da lista. E vai retornar um ponteiro para o primeiro elemento da lista. Uma curiosidade agora, pessoal. Se a gente chamar a função list sem argumento nenhum, ou seja, se lá no terminal Lisp eu fizer isso daqui, ó, eu só vou chamar a função list sem passar nenhum argumento, eu vou criar uma lista vazia. Eu vou criar new. Ficou claro o funcionamento da função list? Vamos ver alguns exemplos. Bom, vamos aqui. Nessa primeira função aqui eu vou fazer um exemplo bem simples. Vou passar os números 1 e 2. Neste caso, a função list vai me retornar uma lista com esses 2 números, o número 1 e 2. Agora repara aqui, se eu passar um símbolo casa e passar uma lista vazia, o que é que a função list vai retornar para mim? Preste muita atenção, tá? Isso aqui confunde quem está começando. Eu estou passando um símbolo, ok, e agora eu estou passando uma lista vazia. Qual é o comportamento de list quando ele recebe uma lista vazia?
É muito simples, ele vai criar uma lista com esses dois elementos. Olha, ele vai criar aqui uma casa e new. Olha só o que tem aqui, pessoal. Eu tenho uma lista com dois elementos. Um elemento é o símbolo casa. O segundo elemento é a lista vazia. Eu tenho uma lista vazia como segundo elemento desta lista. Prestem muita atenção nisso, que isso aqui às vezes confunde quem está começando, tá? Bom, e se eu passar uma lista? Se eu passar uma lista aqui que tem, por exemplo, carro. Ó, o que a função list vai retornar? Pessoal, a função list sempre retorna uma lista com os argumentos que eu passei para ela. Então a função list vai retornar uma lista com o argumento. Olha só o que ela vai retornar. Ela vai retornar a lista que eu passei. Ó, eu passei esta lista aqui. Ó, eu passei a lista carro. Então ela vai retornar este elemento, que é uma lista, a lista carro, dentro de uma outra lista. A função list sempre retorna os elementos dentro de uma outra lista. Bom, para ficar bem claro, né? Se eu passar aqui uma lista vazia agora, new, o que a função list vai responder, vai retornar para mim? Vai retornar uma lista que contém um elemento. Qual é este elemento? É a lista vazia. Presta atenção, pessoal, isso aqui é muito importante. Ó. Esta lista inteira aqui, ó, esta lista amarela inteira, ela não está vazia. Esta lista contém um elemento. Agora, qual é o elemento dela? É a lista vazia. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Vamos fechar aqui um exemplo. Então, vamos pegar aqui, vamos passar aqui. Vou passar A, uma lista com B e C e o D. Que list vai retornar? Vai retornar uma lista com a lista B, C e o elemento D. Bem fácil, né? Bem tranquilo da gente perceber o que list retorna. Vamos verificar esses exemplos aqui no terminal? Deixa eu pegar meu terminal. Ok, estou com o terminal aberto aqui. Vamos reproduzir aqueles exemplos, né? Ó, a função que a gente vai usar é a função list. Então, ó, list 1, 2. O que eu vou retornar? Uma lista com os dois elementos que eu passei, o elemento 1 e o elemento 2. Agora aquele exemplo da casa com o new, ó, list casa new. O que eu vou retornar? Uma lista com dois elementos, tá? Quais são os dois elementos dessa lista? O primeiro é o casa e o segundo elemento é uma outra lista, só que é a lista vazia. Vamos passar aquele exemplo do carro, né? Ó, eu vou passar uma lista que contém o elemento carro para a função list. O que list vai me retornar? Olha só, aquela lista que contém carro dentro de uma outra lista. E por último, aquele exemplo, né, ó, list. Se eu passar uma lista vazia para dentro da função list, o que eu vou retornar? Uma lista com um elemento. Qual é o elemento? A lista vazia, o new. Para finalizar aqui, vamos replicar aquele exemplo, né? Eu passei o A, passei a lista BC e passei o D. O que list me retorna? Uma lista com esses elementos. Ó, o A lista BC e o elemento D. Então, pessoal, é bem fácil, tá? List sempre retorna uma nova lista com os elementos que a gente passou como inputs, como argumentos. Agora presta muita atenção aqui. Qual é a diferença entre list e cons? Isso aqui tem que ficar muito claro, tá? Qual é a diferença entre a função list e a função cons? Pessoal, cons, ela sempre cria uma única consel. Se você não se recorda desse funcionamento, assista o vídeo número 47 desta série, isso é importante. Agora, list,
ela cria uma cadeia de concells, uma concell para cada input. Vamos deixar isso bem claro. Olha só, eu tenho uma função cons aqui. Vamos passar para ela, por exemplo, o símbolo casa e a lista vazia. A gente já estudou, a gente já viu, né, que o segundo elemento, o segundo argumento da função cons tem que ser uma lista. Então, a gente vai ter que passar o símbolo casa e uma lista vazia. Qual é o resultado desta função cons aqui? Pessoal, o resultado é uma lista somente com o elemento casa. E se eu passar esses mesmos argumentos para a função list? Olha só, se eu passar casa e a lista vazia para a função list, o resultado é completamente diferente do resultado da cons. A função list vai retornar aqui para mim, olha, casa e new. A função list vai retornar 2 argumentos dentro de uma lista. Por que existe essa diferença, pessoal? Porque a função cons, ela sempre cria uma única concell. Olha só, vamos verificar aqui o que acontece internamente aqui na função cons. Eu passei para a função cons a lista vazia e a casa. Então, ó, o que a função cons vai fazer? A função cons vai pegar o símbolo casa e vai jogar para dentro desta lista vazia. Olha só, eu tenho aqui o elemento casa e eu tenho a lista vazia, new. O que é que a função cons faz? Ela vai criar uma única concell que vai ser alocada para o primeiro argumento. A gente já viu isso. E aí a função cons vai preencher o ponteiro da car para o elemento e o ponteiro da cdr para o new. E o que ela vai retornar? Vai retornar um ponteiro para a nova concell. Pessoal, o que é essa estrutura aqui? Essa estrutura é uma lista com apenas um elemento, o elemento casa. Isto daqui está ilustrado aqui. E agora, o que ocorre com a função list? Com a função list é diferente. A função list ela vai criar 2 concells. Então eu tenho aqui casa e tenho new, tenho os 2 elementos. A função list vai vir aqui, vai criar uma concell aqui para o elemento casa e uma concell aqui para o elemento new. Aí ela vai preencher os ponteiros. O ponteiro da car vai apontar para os elementos e o ponteiro da cdr para a próxima célula da lista. Como eu não tenho mais aqui, ela aponta para new. E qual é o retorno? O retorno é um ponteiro para a primeira concell da lista. Então, olha só, como aqui a função cons só cria uma concell, o segundo elemento que eu passei como argumento new, ele foi utilizado na criação da lista. Mas eu só tenho um elemento nessa lista, eu só tenho uma concell. Aqui na função list não. Como eu criei 2 concells, eu tenho 2 elementos nessa lista. O segundo elemento, por um acaso, é a lista vazia. Vamos fazer um outro exemplo aqui para isso ficar bem claro. Pessoal, olha só, eu vou passar aqui, vou passar o 1 e o 2 para a função cons. E vou passar o 1 e o 2 para a função list. O que a função cons vai retornar neste caso, pessoal? A função cons vai retornar 1 e 2. E a função list vai retornar 1 e a lista 2. Olha, isso aqui tem que ficar muito claro, tá? Se você não se lembra do funcionamento da função cons, assista ao vídeo 47. Por que a função list retornou uma outra lista aqui? O que eu passei para a função, pessoal? Olha só o que eu passei para a função. Eu passei para a função o elemento 1 e eu passei para a função a lista
2, eu passei isto aqui, ó. Eu passei uma concel que tinha o elemento 2. Opa, escrevi de amarelinho, né? Estou escrevendo de verde, ó. 2 e new aqui, ó. Pronto. Foi isso aqui que eu passei para a função list. Eu passei o elemento 1 e uma lista contendo o elemento 2. O que é que a função list vai fazer? Ela vai criar duas concel, uma para o primeiro elemento, outra para o segundo elemento. Vai criar os ponteiros, a car vai apontar para o elemento, a car vai apontar para o elemento e a CDR aponta para a próxima da lista. Como aqui não tem mais nada, aponta para new. E o retorno é um ponteiro para a primeira célula da lista. Por isso que aqui neste exemplo, o retorno foi o elemento 1 e a lista com o elemento 2 dentro da lista maior. Pessoal, esse é sempre o funcionamento da list, tá? A list sempre retorna uma nova lista com os argumentos de input. É diferente da cons. A cons aqui, ó, pegou este argumento e colocou dentro desta lista. Ficou claro isso aí? Talvez para um pouquinho confuso no começo, mas rapidinho você vai entender isso aqui. Se você não entendeu, pessoal, desenha o funcionamento interno das funções para que você possa entender claramente a diferença de uma e da outra. Bom, vamos continuar. A função list, assim como todas as outras que a gente viu até agora nesta série, ela pode ser utilizada em definições de funções de usuário. Por exemplo, vamos criar uma função chamada E1. Pronto, eu quero chamar uma função chamada, vou criar uma função chamada E1 que vai receber dois argumentos. E depois vai colocar assim, argumento 1, E1, argumento 2. Como é que isso vai funcionar? Vamos lá, vamos criar essa função aqui. Ó. Eu vou passar o input 1 e eu vou passar para a função o input 2. Aqui dentro da função, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui E1 e tudo isso aqui vai passar para uma função list. List vai retornar aqui. A minha caixinha de abstração da função vai ficar aqui, ó. Esta é a minha função E1. Aqui, ó, essa é a função E1. Então, o que acontece quando eu definir essa função? Eu vou passar dois inputs. Internamente, a função E1 vai passar esses dois inputs para a função list. E a função list vai retornar para mim uma lista da seguinte maneira, olha só. Input 1 é 1, input 2. Se eu passar, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu passar aqui carro e transporte. Eu estou passando esses inputs, ó, carro e transporte. Qual é o retorno dessa função E1? Vai retornar carro, E1, transporte. Vamos definir essa função no terminal Lisp aqui para a gente ver. Bom, então vamos lá, vamos definir aqui, ó. Define a função E1. Define, E1, que vai receber dois inputs, ó, input 1 e input 2. Eu vou passar esses inputs para a função list da seguinte maneira. Primeiro eu vou passar o input 1, depois eu vou passar o símbolo E, depois o símbolo 1 e depois o input 2. Pronto, defini a minha função E1.
Vou executar ela aqui. Executei ela no terminal. Agora eu posso utilizar ela aqui, ó. Vamos lá, ó. É um carro transporte. Vou clicar em Enter. Então, ó, carro é um transporte. Talvez fosse melhor se eu colocasse carro é um automóvel. Carro é um automóvel. Por exemplo, você nerd. Você é um nerd. Então, pessoal, apesar da função list também ser uma função especial, que cria uma lista com diversos argumentos, né? Eu posso especificar 0, 1 ou mais argumentos para colocar dentro de uma lista, a gente ainda consegue utilizar essa função list para funções de usuários. Olha uma coisa legal aqui. Está vendo que essa função list ela está com 4 argumentos? Pessoal, internamente a função list ela funciona como se fosse uma cascata de cons. Mas não vamos entrar nesses detalhes, tá? Se você entendeu o que a função list cria listas com qualquer número de argumentos, e se você entendeu que a função list cria uma concel para cada argumento que ela recebe, então você entendeu tudo que você precisava saber para a função list. Assim, e claro, né, você tem que ter entendido o que é a diferença entre o funcionamento da list e o funcionamento da cons. Bom, pessoal, é isso aí. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, no Computação Raiz, para mais vídeos de qualidade. Sim, olha só, e façam os exercícios 2.19. Esses exercícios eles são fundamentais para testar se você compreendeu a diferença entre a função list e a função cons. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se e ajude a divulgar o canal Computação Raiz. Obrigado, tchau, tchau.